Salve galera, mais uma vez com vocês, Vinícius Simulacro. Hoje eu vou falar do terceiro princípio de fortaleza, que é o teste, né, e alguns outros tipos de teste. Uma primeira coisa importante sobre o teste: fortaleza no fundo. Então você já tem que ter, por exemplo, um Silent Climax, né, um checkout, né, alguns sinais de fortaleza, né? Alguns eu ainda não falei, mas, por exemplo, você vai ter uma bottom reversa aqui no fundo, né? A bottom reversa aqui, né? A outra que reverte. Então você vai ter alguns sinais para você ter o famoso teste. E aí eu vou falar um pouquinho o que ele está testando, né? O teste ele está testando, ele está testando a oferta, ele está indo para baixo, ver se existem vendedores, né? Para baixo aparecem os vendedores. Então esse teste é feito numa região onde já houve demanda e ele está testando justamente isso. Se não tiver oferta, possivelmente não vai ter resistência para o preço subir. Se não tem oferta quando a gente põe o preço para baixo, não vai ter resistência de oferta quando ele for para cima. Essa é a lógica que os bigs pensam. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Olha aqui, ó. Essa barra aqui, o teste tem o seguinte, ele tem que ser um down bar e volume menor do que os dois anteriores, ou seja, né, comparação com esse, e região que tem fortaleza. Olha a nossa famosa aqui que eu já falei, uma reversa aqui no fundo, e aí você tem mais aqui, ó, um checkout que está saindo aqui depois eu vou falar do show, não cheguei nele ainda, mas já falei nos outros vídeos, né? Eu vou falar mais detalhadamente, né? Você tem checkout aqui, você tem esforço sem resultado, né? O resultado dessa barra é para cima. E aí no final de tudo isso, o que é que você tem? Um teste para ver se tem mais gente querendo vender. Pelo volume ser baixo, está dizendo não tem mais ninguém querendo vender. Qual é o efeito que causa o teste? Alta. Certo? Vamos ver um outro exemplinho aqui. Olha lá. Ó. Você já tinha uma zona aqui, ó, já de compras, certo? Você tem reversas aqui, né? Você tem uma reversa no topo, mas ela não seguiu ela não seguiu a queda, ou seja, o resultado dela foi esse, né? Para cima. Aqui eles tentam de novo, mas ó, você acaba tendo um stop in volume que eu já falei, né? E aqui você tem outro teste, você já tem um teste aqui, ó, um down bar, volume menor que os anteriores, né? Dizendo, só que aqui você tem uma falha no teste. Todo teste ele tem que a próxima barra ir para cima, porque senão é um teste que falha. Então isso é um teste, mas um teste que falhou. Então é sempre bom ficar atento, né? Porque o teste, para ele ser bom, ele tem que estar numa região que já foi toda comprada, uma região de demanda, né? Nesse caso, olha aqui, rompimento, pullback, volume menor do que os anteriores, numa região de comprados, e a próxima subindo. Então, mais ou menos essa é a regra do teste. Vamos ver o último exemplo aqui, ó. Esse eu pus o exemplo de um teste que falhou, né? Você tinha, claro, você tinha fortaleza aqui para trás, mas você tinha distribuição também. Fortaleza, mas você tinha distribuição, né? Essa aqui ainda estava causando todo esse efeito. E aí você tem um teste numa zona onde você via fortaleza. O que acontece com a próxima barra? É outro down bar. O teste não deu certo. O que acontece com a próxima? Segue caindo. Isso é um teste que falha, meus amigos. Belezinha? Relembrando então, só para afirmar, dia 7, hein? A live, setups relacionados a esses sinais de fortaleza e os de fraqueza que eu vou falar. E o sorteio das 2 vagas de mentoria totalmente gratuita. Até amanhã no próximo vídeo, galera!